de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Faria sentido para você a espiritualidade, a vivência espiritual sem o princípio da reencarnação? Olha, tem muitas pessoas que reencarnam, que atravessam todo o processo desse aprendizado, dessa oportunidade, sem acreditar, né, na reencarnação, sem sequer acreditar em Deus, né, os ateus, os agnósticos, mas às vezes são pessoas que fizeram o reparo, né, que fizeram o arrependimento, que se prepararam na vida espiritual, e a gente vê que não tem aquele, eu não acredito em nada, mas não acredita em nada de bom, né, no Deus, no simbolismo das coisas boas, e acredita num monte de coisa errada, faz um monte de coisa errada, manipula a vida, situações, né? Se compromete, cria sofrimentos para si, para os outros. Mas tem muitas pessoas que, né, não têm assim uma crença, sobretudo não têm a crença da reencarnação, mas vivem a experiência reencarnatória de maneira consciente, disciplinada, né, buscando fazer o bem, agir no bem. Eu acho até engraçado, então pessoas que se falam, né, não, eu não acredito em Deus, mas eles não acreditam, né, numa concepção de Deus de uma religião, mas eles acreditam sim numa força superior, eles não sabem ainda, mas eles vivem o conceito divino. E às vezes muitos que falam que acreditam, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou aqui, eu sou ali, não é nada daquilo, não experiencia, não busca viver, né, os conceitos divinos. Então eu acho que dá, sim, para você atravessar a vida estando encarnado durante uma reencarnação, fazendo todo o processo que você tem que experienciar, vivendo com misericórdia, né? Tem gente que não fala uma língua muito específica disso ou daquilo, mas vive fazendo bem. Por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, né? Eu acho que assim, ela acreditava em Deus, óbvio, mas era, né, uma formação de consciência muito voltada ao catolicismo, onde certamente, né, não quero julgar, mas é muito provável que não tivesse o pensamento voltado a estou reencarnando, eu vou reencarnar. Não, mas ela estava tão em sintonia com as leis divinas e com a consciência desperta a fazer o bem, a agir no bem, que ela viveu em função do bem do próximo, né? Da caridade, de um amor que a gente às vezes não é capaz de ter com o sangue, né? Com os próximos, sobretudo se esse próximo teve treta com a gente lá no passado. E ela amou. O Chico tinha a consciência da reencarnação, mas eu não acho que ele amou por isso, né? Eu acho que ele amou também pelo despertamento da consciência, de fazer o bem pelo bem, né? Porque é assim, é a lei, né? A lei divina é essa. Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Amai-vos como eu vos amei. É o amor, é a lei de amor. Então eu acho que a gente pode sim, a gente não é acreditar que determina. Agora eu acho que para a grande maioria que, né, não está nessa condição de despertamento, de evolução dos valores espirituais mais depurada, porque, né, nós temos ainda muitas paixões. Eu acho que não é acreditar, eu acredito que eu, né, essa crença ruim. Eu fiz coisa errada, ou fizeram coisa errada para mim, eu estou pagando, fulano vai pagar. Não. Mas entender o processo reencarnatório, entender a lei de causa e efeito, entender a questão do livre-arbítrio, entender que nós somos responsáveis sim. Porque quando está tudo bom é a gente, quando deu ruim é Deus, né? Deus está me culpando, Deus está me punindo, através do outro, através das situações, né? A gente corta esse vínculo. Então, eu acho que para a grande maioria de nós que não tem ainda a evolução, o conhecimento, a sabedoria espiritual necessária, eu acho que esse entendimento mais profundo do processo reencarnatório, ele é importante, porque ele nos direciona,
né? Ele nos educa, ele nos faz com que a gente se policie, ele faz com que a gente se analise, ele faz com que a gente dome as nossas más emoções. Ele faz, e não é só a reencarnação, é o pacote completo. Você tem que entender imortalidade da alma, você tem que entender todos os conceitos sobre os quais o espiritismo se estrutura, né? E a base religiosa de fé, de religar-se a Deus, a um conceito de espiritualidade, de ciência, de entender que a ciência se estabelece a partir da sabedoria divina e de toda essa filosofia. Quando a gente conhece, quando a gente se entrega a esse processo todo, entende reencarnação nesse nível mais amplo, então eu acho que nós estamos assim, nós temos todas as ferramentas para aproveitar o melhor possível aquele processo reencarnatório, né? Eu acho que André Luiz que fala sermos completistas, né? Que a maioria não é. O completista é aquele que termina ali, é um Chico Xavier da vida, sei lá, são essas almas de escola, porque eles completaram todo aquele. A gente deve vir com um monte de falha, um monte de furo nos registros ali. Fez isso de bom, fez um de bom, dois de ruim, acertou aqui, errou ali, mas não importa. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente pode se disciplinar, a gente pode reavivar em nós os conceitos aprendidos no mundo espiritual para o processo reencarnatório, porque a gente fala de reencarnação, só para finalizar também, não é uma coisa aleatória, né? Não é assim, cata nossa alma lá em cima, joga num corpo aqui, vamos que vamos. É amor de Deus. Né? Pega lá na prateleira, joga, né? Não, é amor de Deus, né? A gente é preparado, às vezes são necessários séculos para reestruturar encontros, para que aqueles que precisam estar juntos estejam um pouquinho melhorados, um pouquinho mais preparados. É muito complexo. E esse respeito com as questões do passado a gente precisa aprender a ter. Não se apegando, não fazendo com que isso pese e determine, mas que isso nos demonstre o amor de Deus por nós, né? O quanto Ele trabalha nos nossos caminhos, nos nossos destinos, para a gente fazer o melhor possível e que isso seja um estímulo para a gente fazer o melhor possível. As escolhas, né? O arbítrio, que a gente arbitre da melhor maneira possível para a gente completar o máximo possível, vamos dizer assim, de tudo aquilo que a gente veio para aprender, que a gente veio para desenvolver, porque a gente veio para construir e estabelecer em nós. Certo? Maravilha.